A estação ferroviária de Varginha está desativada desde 2001 e é uma das muitas linhas férreas do Brasil que foram erradicadas com a mudança do transporte. Uma transformação cultural que interfere na vida econômica e política do país. Veja na reportagem. Os primórdios das ferrovias datam de 600 anos antes de Cristo, na Grécia, mas ela só começou a se parecer com o que é hoje lá pelo século XV, na Alemanha, quando as cargas eram puxadas pela tração animal sobre trilhos de madeira. Com o passar dos anos, a madeira foi substituída por ferro, e além da carga, pessoas passaram a ser transportadas pela linha. No Brasil, o transporte ferroviário começou a ser implantado a partir do século XVIII, pela iniciativa do Barão de Mauá, um bancário que usou do seu próprio dinheiro para trazer essa inovação para o país. Já em Varginha, a ferrovia chegou a partir do ano de 1892, com a expansão da Companhia Mogiana. Nessa época, eram as ferrovias brasileiras as responsáveis pelo transporte de boa parte da produção nacional de grãos, especialmente a de café. Mas com o passar dos anos, o Brasil acabou saindo dos trilhos, especialmente na época em que Juscelino Kubitschek era o presidente, pois sua política de expandir o Brasil 50 anos em 5 acabou priorizando mais as rodovias do que as ferrovias. Para o historiador Guilherme Prado, o fim das ferrovias prejudicou o desenvolvimento do transporte no país. E eu acho que foi um tiro no pé, porque a Europa, que está anos-luz à nossa frente, você anda de trens excelentes, barato. Hoje, muitas rodovias que foram de madeira, depois de ferro, estão acimentadas. Carlos Cornwell, formado em Direito e Ciências Contábeis, há anos estuda as ferrovias e conta quando elas começaram a ser substituídas pelos ônibus. Os trens de passageiros deixaram de ser usados em 1976, porque aí já houve uma competição com os ônibus. E nós tivemos até uma propaganda contrária às ferrovias. As pessoas, alguns jornais do estado de São Paulo, o que faziam? Olha, conheça São Lourenço, mas vá de ônibus. E sendo que o ideal seria conheça São Lourenço e vá de trem. Hoje, contabilizando o metrô, o Brasil utiliza apenas 3% do transporte ferroviário. Mas esse cenário ainda pode ser alterado. Há no país 60 projetos sobre trilhos em andamento ou estudo. Colocados em prática, eles somam um investimento de 100 bilhões. Mas será que isso é possível? O economista Pedro Portugal comenta a questão. Acredito que para isso sair do papel só uma parceria público-privada. Por quê? Porque hoje o governo, pelo que nós estamos vendo em todos os debates aí, essa PEC do teto dos gastos, por exemplo, que inclui investimentos como esse, ele vai ser uma camisa de força para o governo, se isso realmente for aprovado. A Constituição vai pôr uma camisa de força nos gastos públicos. Nesse sentido, não seria interessante, porque o governo não vai ter recurso para investir isso. E eu acho que no momento, enquanto nós não passarmos por um período de recuperação econômica, e sairmos desse ambiente de incertezas, de baixas expectativas e de ninguém sabe exatamente o que vai ser a política econômica do governo Temer, acho que por enquanto é um projeto que vai ficar no papel por um bom tempo. E assim encerramos a primeira edição do jornal O Âncora. Até breve e uma boa noite.